minha gente, desculpa ter que fazer isso com vocês, mas olha, pega um lencinho, aliás, lencinho não, pega logo um rolo de papel toalha que é capaz da umidade relativa do ar subir de tanta lágrima que vai rolar hoje. Acontece que eu planejei uma listinha com 8 filmes mega emocionantes pra gente chorar todo mundo juntinho e pelos mais variados motivos, desde tristeza, angústia e principalmente por não aguentar tanta lindeza, sabe? Adu é um daqueles filmes que abrem nossos olhos para problemas sociais extremos e que vão muito além da nossa bolha. E às vezes, muito além do que podemos até imaginar. Mais precisamente, no extremo norte da África, uma região colada com a Espanha. Essa história fala sobre pessoas quase invisíveis que a sociedade parece ter esquecido, sabe? Embora Adu seja o nome de um dos personagens do filme, o menino de 6 anos que, junto de sua irmã, planeja atravessar a fronteira do continente e chegar até a Europa. Não se engane em achar que essa é a única história contada aqui. Na verdade, Adu retrata mais outras 2 narrativas paralelas, passando pelo relacionamento familiar entre um protetor de elefantes e sua filha dependente química, até um policial que enfrenta uma crise de consciência após cometer um crime. E embora aparentemente distantes entre si, as 3 histórias acabam se cruzando, às vezes sem que os protagonistas sequer percebam. Emocional, reflexivo e por vezes até bem cruel, Adu é uma verdadeira odisseia que vai te deixar com um nó na garganta. Rory Garcia interpreta Memo, um homem solitário, bem tristonho e cheio de traumas, mas que esconde algo incrível, uma voz verdadeiramente maravilhosa. E o que faz uma pessoa com uma especialidade dessas viver isolado do resto do mundo? Bem, na verdade, esse é um dos pontos principais do filme chileno Ninguém Sabe Que Estou Aqui. E não sei se é assim com todo mundo, mas se tem uma coisa que mexe comigo e me faz chorar que nem um bebê, são histórias sobre potenciais desperdiçados e pessoas não valorizadas, sabe? Aquelas histórias que mostram, sei lá, às vezes parece que o mundo abandonou a pessoa. Nossa, é garantia de choro, né? De início, essa é uma história bem trágica, que delicadamente nos apresenta a vida do nosso silencioso protagonista. Uma estrela mirim que teve seus sonhos negados pela ganância do pai e que ainda revive os abusos que enfrentou na vida. Mas olha, nem tudo é tristeza não, viu? Na verdade, Ninguém Sabe Que Estou Aqui é uma mensagem poderosa sobre superação, aceitação e o árduo caminho que passamos para enfrentar nossos traumas. Tudo contado de uma maneira tão sensível que parece quase um sonho. Esse aqui é para lavar roupa suja, viu? E olha, que talvez não haja água no mundo que lave esse caminhão de roupa encardida. O Vazio de Domingo é contado do ponto de vista de Anabel, uma senhora já lá com sua idade, muito bem sucedida, meticulosa, coisa e tal. Só que embora possa não parecer, Anabel não é exatamente a melhor pessoa do mundo. Kiara, sua filha, que o diga. E olha, te falar que esse relacionamento de mãe e filha é muito, mas muito complicado. Começando pelo fato de que Anabel abandonou sua filha ainda criança por 35 anos. Ou seja, ela com certeza não é candidata ao prêmio de mãe do ano, né? Só que a filha abandonada quer tirar tudo isso a limpo. Então, ela planeja algo um tanto inusitado. Um reencontro de 10 dias entre as duas, em um lugar remoto e isolado. Já dá pra imaginar que assunto não falta, né? O Vazio de Domingo é uma experiência catártica, mas também muito misteriosa, já que nem Anabel, nem mesmo a gente sabe que tipo de pessoa é a Kiara, o que rende momentos inesperados, emocionantes e, honestamente, impressionantes. Já Não Estou Aqui é um filme emocionante, mas não daquele tipo que causa um monte de lágrimas ou sentimentos extrapolados, sabe? É um tanto mais sutil e melancólico, comovendo mais pela estranha sensação de nostalgia, contemplação e beleza que causa. A história é a seguinte: Ulisses é esse jovem mexicano com alguns traços característicos bem marcantes, tipo ser um cara meio marrento, determinado, que não leva desaforo pra casa e, claro, ser líder de uma gangue da periferia mexicana
totalmente inspirada na cúmbia. E o que é cúmbia, você pergunta? É um ritmo latino de origem colombiana, mas que faz um sucesso danado entre Ulisses e seus amigos. Aliás, a cúmbia é tocada em várias regiões da América Latina, inclusive aqui no Brasil. E eu sei que não é lá muito comum uma gangue inspirada na cúmbia, mas é bom destacar a importância do ritmo no filme, que resume boa parte da vida e cultura de Ulisses, além de representar a ligação dele com a sua casa e os momentos felizes de seu passado. Sim, passado. É que depois que a sua gangue acaba se envolvendo em uma violenta disputa por território, Ulisses se vê obrigado a fugir para os Estados Unidos. Não é moleza acompanhar o dia a dia de um rapaz que odeia a cultura de onde está, que não sabe falar a língua nativa e que sofre com preconceito diariamente. Ya no Estou Aqui pode ter um protagonista de poucas palavras, mas diz muito sobre a nossa sociedade, cultura e, enfim, como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Olha, vou supor uma coisa aqui, mas acredito que todo mundo já foi criança um dia, certo? Agora me diz uma coisa. Quando você era criança, já teve aquele medo de se perder dos seus pais? Sei lá, perder sua família de vista no meio de uma muvuca, na feirinha da quermesse, no shopping lotado, enfim, sabe? Agora, imagina você, com 5 anos de idade, se perdendo em um trem e indo parar Deus lá, sabe onde? Em uma região que nem falam a sua língua. É exatamente isso que aconteceu com o pequeno Saru Brierley em 1986. E sim, a história contada em Lion, Uma Jornada para Casa, de fato aconteceu. Embora potencialmente trágica, essa história teve um final feliz. É verdade que Saru sofreu demais, se separou da família e teve que viver nas ruas por um tempo. Mas a sorte dele mudou após ser adotado por um casal de australianos que garantiram uma vida pra lá de digna ao garotinho. Mas família é família, né? E é aí que eu já tô toda me segurando aqui pra não chorar mesmo. Não sei se dá pra considerar uma história real como spoiler, mas acontece que 20 anos depois, Saru reencontrou a sua família. Ai, sim! Nossa, é muito lindo. E aí, gente, tem tudo no filme. Assiste lá que eu tô me segurando aqui pra não chorar mesmo. O Mínimo para Viver é ao mesmo tempo emocionante e aflitivo, principalmente quando a gente vê as condições nem um pouco saudáveis do corpo da Lily Collins. Talvez você já tenha reparado, mas o filme trata de um assunto ao mesmo tempo sério e delicado que, infelizmente, ainda afeta um grupo muito grande de pessoas, principalmente jovens garotas, a anorexia. E a anorexia é sério, claro, pelo risco à vida, mas também é muito delicada, já que se trata de uma condição psicológica muito difícil de superar. E esse é o exato problema vivido por Ellie, a protagonista, que reconhece a sua obsessão, mas não é o suficiente para largar velhos hábitos. Isso, claro, até ela conhecer um médico bem pouco convencional e até um tanto arrogante, mas que se dedica ao máximo ao caso de Ellie, de certa forma guiando por uma jornada de autodescoberta bem emocionante. A forma como O Mínimo para Viver retrata a anorexia é super realista e demonstra as mais diversas consequências dessa condição, revelando talvez um lado que você nunca tenha visto ou pensado sobre a doença. Você sabe o que é realismo fantástico? Esse termo surgiu no início do século XX e, resumidamente, é um estilo artístico que combina uma visão realista de mundo com elementos fantasiosos e mágicos, misturados de forma natural e sem grandes explicações. É a magia da ficção. E se você já assistiu ou pretende assistir o filme italiano Lázaro Felice, vai perceber exatamente sobre o que estou falando. Com certeza, você vai parar em algum momento e pensar, mas isso não faz sentido. O que está acontecendo? Eu sei que pode não parecer, mas é que provavelmente o sentido que você busca não é o mesmo que o filme nos apresenta, que está, inclusive, muito mais concentrado em contar sua história de forma poética e metafórica do que realista. Lázaro é um jovem doce, bondoso e extremamente simples, que vive no campo com sua família em condições
Bem, vamos deixar essa reviravolta para quem for assistir, que não vou estragar a surpresa. Mas, de qualquer forma, Lázaro e sua família servem à Marquesa, uma pessoa bem babaca e dona da terra que vive. Só que no alto de sua ingenuidade, Lázaro acaba formando uma amizade inesperada com o filho rebelde dessa Marquesa, o que simplesmente muda todo o rumo de sua vida de maneiras um tanto quanto fantásticas. E para fechar a lista, nada como um drama intimista, emocionante e inspirado em uma história real. E além de real, Girl é um filme extremamente importante, retratando a transexualidade de uma forma até bem diferente do que você imagina. Normalmente, esse tipo de filme faz o quê? Aquela jornada de autodescoberta e aceitação, onde a protagonista enfrenta barreiras e preconceitos até ser aceita pela sociedade, né? Tudo muito pertinente, claro, mas Girl decide ir na contramão disso tudo. A nossa protagonista, Lara, já é uma jovem que se identifica como mulher desde o início, com feições bem femininas e, olha só, até aceita pelo pai. Não só isso, mas ela também faz parte de um grupo de balé, evitando boa parte dos conflitos atrelados ao gênero. Só que é nessa divergência que Girl se sobressai. Aqui, as barreiras são aquelas que a gente normalmente não vê ou pensa a respeito, tipo a pressão emocional que precede a cirurgia de confirmação de gênero, as doses de hormônios e as mais diversas preocupações físicas sofridas por uma jovem de 15 anos. É um filme que retrata a identidade de gênero com respeito e sem fetiches, de forma tocante e muito sensível. E por hoje é isso, minha gente. Já deu de emoção por um dia só, né? E olha, a dica é a seguinte: não veja esses filmes um atrás do outro, ok? Senão é capaz de ressecar os olhinhos, daí já viu, né? Mas me diz aí, gostaram da lista? O que vocês têm assistido de emocionante, hein? Compartilha comigo, daí todo mundo chora juntinho.